Muitas vezes transgredimos contra Deus sem nós querermos. Falamos coisa que não é para falar. Assim é minha vida também, meus irmãos. Às vezes as pessoas me veem em cima do altar, orando por libertação, milagres acontecendo, pessoas sendo libertas, mas as pessoas não sabem o que eu passo para ser assim. As pessoas não sabem o que eu passo para conquistar essas bênçãos que Deus entrega na minha mão. Eu peco às vezes, eu falo besteira, mas é contra a minha vontade. Porque assim Sansão era também, porque quando a gente está na presença de Deus, quem disse que Deus vai nos abandonar pelos nossos erros? Ele vai querer que nós tomemos uma posição para se consertar, nem que Deus nos jogue no cárcere, como não foi no caso de Sansão. Pelo fato de Sansão contar o seu segredo, eu quero falar algo aqui que está dentro das escrituras, porque a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser meditada. Que Sansão, quando entregou seu segredo para Dalila, ele entregou algo que estava no oculto com Deus. Ele entregou, meus irmãos, algo que ele não poderia falar para ninguém, somente os seus pais sabiam do seu segredo. A Bíblia vai dizer que quando Sansão ele chegou para Dalila e falou: se passares navalha no meu cabelo, eu acordarei sem força alguma, perderei toda a minha força. Então Satanás ele sempre vai tentar persuadir sua cabeça para você demonstrar aonde está a sua fraqueza. Sansão, me amarre com cipó de vinho, de uva, que eu vou perder minhas forças. Possivelmente poderia ser uma fraqueza dele também, mas não a fraqueza extrema de levar ele à queda. A queda de Sansão foi através dos seus cabelos. Quando passou a navalha, Dalila chegou e falou: Sansão, acorda, Sansão, os filisteus. E quando Sansão acordou, os filisteus já estavam em cima dele. Nunca conte para todas as pessoas o seu segredo com Deus. Nunca conte para ninguém o motivo das suas fraquezas. A fraqueza que você demonstra hoje não é algo que o diabo vai conseguir te derrubar, mas se você mostrar o seu ponto fraco, é daí que o diabo vai trabalhar em cima daquilo para tentar te derrubar. Porque assim, meus irmãos, foi Sansão. Sansão entregou seu segredo e os filisteus já estavam em cima de Sansão. E sabe o que acontece? Arrancaram os seus olhos. Primeira coisa que o diabo vai fazer quando tentar te vencer: te lançar na cegueira espiritual. Te lançar, meus irmãos, em algo que você não vai conseguir mais enxergar a realidade. Você vai olhar para a esquerda, você vai olhar para a direita e não vai conseguir enxergar mais nada, porque você não vai ter mais visão. Por quê? Porque você contou o seu segredo, que você estava no oculto com Deus, para qualquer um aí. A pessoa vai olhar: mas aquele ali é fraco, pastor Mateus é fraco, não sei o quê, olha só como é que está acontecendo, não consegue se levantar, irmãos. A fraqueza que eu sinto é algo que muitas vezes a nossa fraqueza da carne, ela nos dá, mas tem algo por dentro de mim que o diabo ainda não sabe. E nisso jamais eu vou contar para alguém. Porque essa fraqueza que se o diabo descobrir que eu tenho, aí ele vai tentar trabalhar em cima daquilo para me derrubar. Então isso aí é algo que Deus pediu para mim guardar. Para mim guardar. Porque eu sei que se eu falar, o diabo vai armar estratégia para poder me derrubar. E eu não digo que você vai abrir sua boca e só falar, o diabo ouvir e trabalhar, não. Porque muitas vezes você vai contar o seu segredo para alguém e esse alguém vai começar a espalhar e daqui a pouco outras pessoas vão começar a trabalhar em cima disso para te ver sendo derrotado. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que os filisteus pegaram Sansão. E quem disse que mataram Sansão? Não mataram Sansão não, meus irmãos. Porque primeiramente, quando o diabo te vencer, ele vai querer te ver sendo humilhado. Ele vai querer, meus irmãos, te ver sendo pisoteado. Ele vai te jogar pro cárcere e Deus vai permitir. Porque nenhuma folha cai da árvore se não for pela permissão de Deus. Aí sabe o que acontece? Você vai moinho dentro do cárcere, sem comida. Você vai ficar sem água. Se quiser tomar água, você vai tomar água suja. Você vai ver no lamaçal. Porque é ali que o diabo quer te ver, no lamaçal. E vai ficar lá, você sem força nenhuma. E agora? Você vai ficar um tempo. Você vai ficar ali moendo o moinho, sem força, sem esperança, longe da sua família, longe dos seus amigos. Porque é isso que o diabo quer te fazer. Quando o diabo te conseguir te vencer, sabe o que ele vai te fazer? Vai fazer você cair nas drogas, vai fazer você usar crack, vai fazer você virar alcoólatra, vai fazer você fazer isso tudo. Então você vai esquecer da sua vida que você tinha antes.
Porque Sansão estava ali moendo moinho e não tinha mais nenhum amigo para estar com ele. Aqueles amigos que outrora batiam nas suas costas, aqueles até muitas vezes da igreja que se diziam ser amigos, não vai estender as mãos para poder te ajudar. Agora, por quê? Porque Deus tem poder de endurecer o coração do homem para poder te provar e mostrar para você que sem ele nada você pode fazer, meu irmão. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Essa meditação? Porque muitas vezes é necessário Deus nos tacar no cárcere para a gente tomar vergonha na cara. Muitas vezes Deus nos tacar na provação para a gente ver que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que acontece, meus irmãos? Você está moendo moinho, você está no cárcere. E você acha que no cárcere alguém vai te ajudar? Você está dentro da linha inimiga, meu irmão. Você foi preso pelo seu inimigo te acorrentou. E agora para você sair? Para Sansão era impossível. É mais ou menos assim, você falou seu segredo, agora Sansão está desviado. Sansão agora tá vivendo lá na miséria, se afastou da casa de Deus, foi embora, perdeu toda a força que ele tinha, o Espírito Santo de Deus saiu dele. E agora Satanás tá pisando ele, tá jogando no massa do pecado. Quantas pessoas saiu da presença de Deus e hoje tá vivendo numa miséria terrível? Quantas pessoas saiu da presença de Deus e agora tá vivendo no cárcere? Quantas pessoas saiu da presença de Deus e agora tá no alcoolismo, tá no mundo das drogas, tá no crack? Porque quando a gente vai visitar os tráficos de drogas, a maioria é afastado. E não tem força para poder sair de lá. Por quê? Porque está moendo moinho dentro do cárcere. O inimigo pegou e cegou. A Bíblia vai dizer que o inimigo, não se contentando, falou, olha só, então vamos agora fazer uma festa, porque o inferno vai estar em festa quando você é um derrotado. O inimigo vai estar em festa quando você vai estar sendo humilhado, perdeu toda a sua força. Você não tem mais poder contra eles. Você não tem mais autoridade para poder repreender esses demônios. Você não tem mais autoridade para poder orar e um enfermo ser curado. Por quê? Porque o Espírito de Deus se retirou, agora você está fraco, você está afastado, meu irmão. Não confronte algo que você não vai aguentar mais. Aí sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que o príncipe dos filisteus mandou os soldados pegar Sansão e levar para dentro do palácio. Opa, vamos zombar com a cara de Sansão agora. Vamos esculachar Sansão agora, vamos acabar com ele. Pegou Sansão sem olho, cego, não sabia onde estava, mas ele sabia que estava sendo humilhado e botaram ele entre duas colunas. Os seus dois braços estavam em uma, à esquerda, na esquerda e à direita, na direita. E aí eles começaram a falar, agora fala aí, Sansão, onde está sua força? Cadê aquele Sansão que arrancou as portas de Gaza? Cadê aquele Sansão que fendeu o leão? Cadê aquele Sansão que com uma queixada de jumento matou 1000 homens? Você não é nada agora, Sansão. Descobrimos onde está sua força. Descobrimos onde está sua fraqueza agora, Sansão. Quem é você agora se você agora demonstrou onde está sua fraqueza? Mas só que Sansão ficou em silêncio, mas ele estava sendo humilhado pelo inimigo. Por isso que eu falo, irmão, nunca conte a sua fraqueza para ninguém. Somente Deus sabe o seu ponto fraco. Fraqueza você vai demonstrar sempre, mas tem algo dentro de você que o diabo não pode descobrir. A Bíblia vai dizer que Sansão botou a mão nas colunas e é daí que eu quero concluir apenas esse versículo que eu falei para vocês. Que vai dizer, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sabe o que acontece, meus irmãos? É no momento mais difícil, quando você estiver na miséria, que você vai se lembrar de Deus. Às vezes muitos crentes falam, só passo luta, só passo prova. Até eu falo, meus irmãos. Às vezes eu sou hipócrita o suficiente, incrédulo, e começa a falar isso. E eu vendo ao meu redor do que Deus está fazendo por mim. Ah, mas muita luta, eu vou desistir, eu vou desanimar, vou me afastar, que não sei o quê. Irmãos, o crente sem luta não é nada. Sem luta, o crente não é sustentado. Sem luta, o crente não é crente. Agora, por que, pastor Mateus? Porque sem a luta,
você não recebe autoridade. E sem a luta, você não vai buscar a Deus do jeito que você busca quando passa por ela. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Eclesiastes capítulo 7, primeiro em diante, vai dizer, presta atenção nisso, escrito por Salomão, um dos homens mais sábios, antes de Cristo, um dos homens mais sábios que ele escreveu, que é mais fácil estar numa casa de luto do que uma casa com banquete. Porque na casa do luto nós vemos o fim da vida dos homens e aplicamos isso em nossa vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo 3 vai dizer que é mais fácil uma tristeza no rosto do que um sorriso. Porque na tristeza se aplica melhor o coração. E Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, nós também podemos vencer. A Bíblia vai dizer que quando Sansão estava ali no meio daquela coluna, ele falou com Deus. E Deus lhe falou assim, agora sim, você se humilhou, seu coração está sincero e se arrependeu. Então segura aí que eu vou dar o Espírito novamente. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele começou a fortalecer as colunas para os lados e aquelas colunas começou a fender na casa de Dagom. E sabe o que vai acontecer? Que Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Pastor Mateus, me dá essa interpretação porque eu preciso, Mateus. Eu meditei, tentei estudar, mas eu não consegui achar o discernimento. Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Primeiramente, tem que ter arrependimento. Segundo, quando você se arrepende, Deus ele te fortalece. E quando Deus te fortalece, você vai matar os inimigos que te oprimia. Aquele que te levava para as drogas, aquele que te levava para a prostituição, aquele que te levava para o alcoolismo, aquele que te levava para o erro. Quando você decidir tomar uma posição diante de Deus, você vai criar força para matar todos os seus inimigos. Porque Sansão, ele tinha que morrer para o pecado e viver para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que vai dizer Romanos, capítulo 11, versículos, se não me falha a memória. Hoje estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sansão matou mais homens na sua morte, ou seja, ele pereceu para aquele mundo que ele vivia. E agora ele voltou para Deus. Quando nós agora estamos vivos para Deus, nós somos nova criatura, nós somos. Temos que viver em santidade, temos que viver conforme a palavra de Deus, porque o inimigo caiu por terra. Foram desmoronados. E agora, você agora está vivo. Porque Jesus disse que aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim do evangelho, a salvará. E como Sansão perdeu a sua vida para vingar dos seus olhos, ele culpou agora o diabo também de ter tirado a sua cegueira, porque o diabo tinha, aleluia, tirado a sua visão. E ele se vingou pelo diabo ter feito isso. E quando nós agora abrimos os olhos e se voltamos para Deus, Deus ele nos dá força para restaurar a nossa honra perante Ele. Então, meus irmãos, eu quero trazer essa mensagem aqui nesta live para você entender que o crente tem seus altos e baixos. Sansão errou, se fortaleceu, errou de novo, se fortaleceu. Nunca venha achar que um crente é o crente de aço. Nunca venha achar que crente é super-homem, que crente não tem direito de errar. Porque todos nós temos direito de errar. Nós não podemos continuar no erro. Nós não podemos continuar pecando. Mas todo crente também tem direito de errar, porque o crente é tão falho como qualquer um. Porque Sansão, ele foi tão falho como qualquer um. Então, meus irmãos, como Sansão ele foi falho, como Sansão, meus irmãos, meus irmãos, foi falho, assim todos nós somos também. Nunca julgue o seu irmão pela fraqueza que ele sente. Porque quando você julgar,
Você vai ver Deus te tacando no moinho, no cárcere, para você ver aonde que seu irmão estava. Se seu irmão está se sentindo fraco, dê as mãos. Se está vendo sua irmã caída, dê as mãos. Nunca diga, pecou contra Deus, errou, não. Assim como foi na história de Sansão, Sansão conseguiu vencer todos os seus inimigos. Quando a gente se arrepende, Deus ele nos honra. Porque no tempo da desonra haverá dupla honra para a nossa vida. Eu quero concluir tudo aqui agora, meus irmãos. Quando você foi escolhido por Deus, quando você nasceu espiritualmente, agora você, meus irmãos, está no deserto. E nesse deserto você vai ser provado. Mas nunca deixe de desistir daquilo que Deus te chamou. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje à noite estarei na Igreja de Deus Amor de Maria Paula, a igreja onde eu sou dirigente. Estarei pregando a palavra de Deus, orando por todos no culto da família. Quarta-feira estarei na campanha Tesouros Escondidos, Riquezas Encobertas, na quarta-feira da prosperidade em Maria Paula. Sexta-feira também estarei no culto de libertação, as armaduras de Deus, revestido das armaduras de Deus. E no dia 11 estarei em Santa Luzia, na sucursal de Santa Luzia, pregando a palavra de Deus e orando por todos no culto especial que o pastor Carlos estará fazendo lá. Então que Deus abençoe a vida de todos e a paz do Senhor Jesus. Fica na paz.